agradecendo a todos aqueles e aquelas que acompanham as reflexões deste curador. Hoje, em especial, nós vamos falar um pouquinho sobre uma terminologia que está sendo muito utilizada no meio educacional, se tratando de pensar os sistemas de ensino pós-pandemia, que se chama, a expressão se chama ajuste sistemático dos ou de sistemas educacionais. Na verdade, enquanto nós estamos vivendo o processo pandêmico, muitos teóricos do planejamento e da gestão educacional têm trabalhado em métricas para dar conta, do novo modelo educacional que se constituirá a partir da pandemia, E esse novo movimento de reorganização educacional, que nós vamos chamar de ajuste sistemático de sistemas, está associado desde a formação de professores, atravessando a ideia das metodologias de ensino voltadas, ao desdobramento, do currículo escolar, até o princípio de governabilidade da gestão pedagógica e administrativa das unidades escolares. Vejam que, estes teóricos que têm estudado, e eu me orgulho muito de ter sido convidado pelo grupo de pesquisa, que está trabalhando com essa discussão, para tomar, ter e fazer parte, nós estamos, pensando em nível estrutural, como serão as métricas de atendimento dos alunos que, neste período, e nós vamos dizer este período ainda sem data constituída de término, estão vivendo o ensino híbrido ou remoto, que não maximiza a transposição didática constituída na revelação sujeito e sujeito no protagonismo pedagógico. Então, como pensar, o que algumas pessoas chamam de maneira equivocada de recuperação, Vocês devem ter ouvido por aí, nós temos que fazer depois um trabalho de recuperação dos conteúdos que foram, de certa forma, secundarizados em detrimento da pandemia. Nós não vamos fazer recuperação de conteúdo. Nós vamos criar, segundo esta nova métrica, nós vamos criar no ajuste sistemático dos sistemas, nós vamos criar um modelo educacional, de caráter metodológico que, trabalhe com concomitância, os elementos novos do currículo, os conteúdos de aprendizagem, e paralelo a isto, nós teremos, equipes multidisciplinares trabalhando numa perspectiva não de recuperar, mas de fazer um trabalho de complementação na perspectiva de, não vou usar nivelamento porque eu também acho muito perigoso, mas na perspectiva de garantir a esse aluno, ou a esse sujeito estudante, a essa criança da educação infantil, a esse sujeito em escolarização. Acho que isso é importante. A esse sujeito em escolarização, a matriz cognitiva, emocional, socioafetiva, cultural e histórica necessária para que ele,
volte à condição, né, a condição de protagonismo dentro do processo pedagógico. Porque vejam só, e eu tenho dito isto, e nós no grupo de pesquisa sobre a nova sistemática da organização desses sistemas para 2021, ou enfim, para o término da pandemia, temos entendido a aprendizagem como fenômeno. A aprendizagem não é mais processo. A gente dizia processo de aprendizagem, processo de ensino e de aprendizagem. A aprendizagem é fenômeno, porque nós percebemos que neste tempo o campo subjetivo, mais do que nunca, tem governado a objetividade do processo de aprender. A objetividade do processo de aprender. Então vejam que, né, mesmo transitando pelas questões da educação especial, por exemplo, com atendimento educacional especializado, eu preciso compreender que este sujeito, o sujeito, né, constituído da escola regular, o estudante como identidade efetiva, ele vai precisar sim de apoio psicológico, de suporte psicopedagógico, de acompanhamento ocupacional, de acompanhamento, né, na perspectiva do serviço social, para que a gente possa atender toda a congregação de elementos que constituem esta criança. Então, quando a gente ouve, por exemplo, né, nós estamos pensando o sistema pós-pandemia, né, há que se entender que isso é muito complexo. Isso é muito complexo, porque já está determinada, inclusive, uma terminologia específica para a construção desse plano estratégico que se chama, né, esta readequação sistemática dos sistemas, né? Ou seja, a capacidade de, analisando o contexto pandêmico, né, tomado de um entendimento profundo de planejamento e gestão, de psicologia do desenvolvimento, né, de teorias da aprendizagem, de fundamentos sociológicos para a gente entender a conjuntura, né, da sociedade e do contexto da comunidade, constituir a reorganização do sistema escolar para que ele atenda às expectativas deste estudante que, né, sai de um afastamento, né, social, vai para a escola que poderá ou não viver também a métrica de afastamento, mas que tem que ter assistida toda a sua potencialidade de apropriação do currículo. Ele precisa se apropriar do currículo. E aí se apropriar do currículo é complementar e suplementar o processo que ficou. Não é uma questão de reforço. Não é uma questão de nivelamento. Porque se a aprendizagem é fenômeno e não mais processo, cuidem isto, né? É fenômeno, nós temos que trabalhar de maneira multidisciplinar. E aí tem que ter GT, tem que ter estudos, o processo de planejamento estratégico para a organização ou readequação sistemática dos sistemas, e daí a intensidade da discussão, né? Precisa ser pensado já para ontem, né? Não é uma questão de política, de gestão, né? De nivelamento, de correção, né? De suplementação num caráter apenas de conteúdo de aprendizagem. Não é uma dimensão só cognitiva. Há outros elementos aí, né? Então, aqueles que me perguntaram, realmente o termo, né, readequação sistemática dos sistemas é um elemento técnico que está sendo usado, sim, por pesquisadores da área de gestão e planejamento para assessorar mantenedoras em níveis estaduais, em níveis federais, em níveis municipais, na perspectiva de pensar o currículo escolar, a metodologia do processo de aprendizagem, a gestão administrativa e pedagógica e a formação de professores no sentido de, né,
dar significado à escola que vai ocupar um outro lugar que não aquele que tinha anterior ao processo pandêmico. Então, vejamos que há muito que ser feito, se tratando de pensar de maneira sistemática um planejamento estratégico que envolva todos os elementos estruturais da organização sistemática de um sistema, organizado nos seus fluxos, nas suas métricas, nos seus eixos estruturantes de educação. Então, respondendo, há sim uma discussão já efetiva acerca desses elementos. Esta é, a organização da educação no contemporâneo, da educação infantil à educação superior. Beijo grande e fiquem bem.